Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar, é o que eu desejo para vocês. Muitos pensam que o filme da mansão Winchester é ficção. Bom, a mansão e os personagens são reais. Já a parte sobrenatural cabe a você acreditar ou não. Mas neste vídeo vai ser muito interessante porque eu vou falar um pouquinho das tão famosas armas Winchester. Imagine ser herdeiro, do império das armas Winchester. Daí se ganha milhões, mas também ganha situações cabulosas. Uma mansão para ostentar, não ter o que fazer com o dinheiro, loucura ou um caso espiritual. Uma coisa é certa: a mansão foi construída para os espíritos, sim, e não são palavras minhas, não. E vocês vão entender a motivação da viúva Sarah Winchester. Bom, Sarah não era uma pessoa que precisasse de dinheiro para fazer fama com a casa. Pelo contrário, ela herdou de seu falecido marido milhões e milhões de dólares. Sarah, ela foi casada com o milionário William Wirt Winchester. E William era filho de Oliver Fisher Winchester, fundador da empresa. E Oliver, ele começou sua independência financeira com fabricação de camisas aí por volta de 1830. Mas Oliver, ele era um visionário e ele percebeu que a indústria de armas estava em ascensão. Então ele começou a produzir os rifles de alavanca. Depois, ele se tornou sócio da Volcanics Arms. E de lá, ele não parou mais até fundar, a Winchester Arms Company, em 1866. Bom, se tornou um sucesso, aprimorando armas e fabricando também munições. Foi um verdadeiro, aliás, e é até hoje, um verdadeiro império. É, Só para vocês terem uma ideia, da magnitude da Winchester, foi produzido cerca aí de 300 mil mosqueteiros para o exército do Czar Nicolau II da Rússia. E ele vendeu também para o exército britânico cerca de 850 milhões de rifles e muito mais aí nas vendas. E vocês já ouviram falar do tão temido Billy the Kid? Então, o Billy, ele posou para uma foto na Nova Zelândia, onde ele estava armado ali com o rifle da Winchester. Mas a fama durou somente cerca aí de um ano, pois Billy morreu em um tiroteio. E a Winchester só produzindo e vendendo, abastecendo exércitos, foi quando em 1880 Oliver Winchester morre aos 70 anos em Connecticut. Bom, quem assume a empresa é o seu filho, o William. Bom, a Winchester é um sucesso, o William casa-se com Sarah, logo tiveram uma filha chamada Anne, mas com cerca de um mês a bebê morre. Ela foi vítima de marasmo, é um tipo de desnutrição. Então começa aí uma história cabulosa, amaldiçoada. Por quê? Morre Oliver, depois a bebê, e para completar a situação crítica, William Winchester morre de tuberculose. Isso aí em torno de entre 15 anos. Ficando assim a viúva Sarah sozinha e de luto pelo sogro, pelo marido e pela filha. E lá está, a Winchester inovando cada vez mais. Até que a companhia apresenta novas munições, a 30-30, que combinadas com o rifle se tornam as mais famosas de todos os tempos. E logo após a morte do marido, a Sarah solicitou a um médium para canalizar o espírito de William, pois a Sarah ela acreditava que a família estava amaldiçoada pelos espíritos daqueles que foram mortos pelos rifles Winchester. Então, numa sessão, foi então que o espírito de William teria mandado Sarah se mudar para o oeste. E assim ela fez. Mudou-se para São José, na Califórnia.
e comprou uma casa para ela e para os espíritos. Havendo uma mansão lá inacabada, então ela comprou e deu continuidade na construção. Mas não se sabe se ela estava mal emocionalmente ou sabe-se lá o quê. Mas a ideia era realmente projetar a casa para a morada dos espíritos que foram mortos pelas armas. E enquanto a casa não fosse construída, a Sara não teria paz. Assim disse o médium, né, transmitindo a mensagem do seu marido. Bom, parece mentira, mas faz sentido, pois a casa ela não teve nenhum planejamento arquitetônico. A Sara simplesmente contratou vários funcionários para trabalhar na obra lá da casa. Ela investiu foi muito dinheiro. Ficou uma mansão assim luxuosa e chama atenção porque é muito grande, tem um estilo vitoriano. E apesar de extremamente luxuosa, a mansão era muito esquisita, pois nela haviam diversas portas e escadas que dão a lugar nenhum. Você abre uma porta e não tem para onde andar. Muitas janelas foram construídas com vistas para outros quartos, ou seja, sem sentido algum. E não era aquela casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada. Não. Era nada mais, nada menos do que 7 andares. Além disso, a casa foi construída em cima de uma base flutuante. Com isso, ela permite que a casa se desloque livremente, né? Já que a base não é feita de tijolos ali de alvenaria. Então são 160 cômodos, 47 lareiras, 17 chaminés, 3 elevadores, ou seja, para aquela época, algo quase inimaginável, mesmo porque os elevadores naquela época eram um artigo de luxo. Inclusive, a mansão ela tinha um sistema de aquecimento de ar a vapor forçado. E os vitrais da casa, ora, eram da marca Tiffany Company. Bom, várias escadas foram adicionadas com diferentes tamanhos, que sobem para vários níveis e terminam na parede. Então, Sara dormia em cada cômodo diferente todas as noites e ela usava passagens secretas para se locomover, com a finalidade de não ser seguida, né, por algum espírito. Havia um quarto na casa que era conhecido como Quarto Azul, onde apenas Sara e os médiums entravam para realizar sessões espíritas. O formato de labirinto da casa ele pode ser dado porque as ampliações elas eram projetadas à medida que eram construídas, sem um projeto finalizado. Então há quem diga aí que foi tudo pensado mesmo para que os fantasmas se perdessem pela casa e nunca encontrassem a dona. E de acordo com relatos de ex-funcionários, a milionária Sara, ela tinha sessões diárias com médiuns locais. E eles ainda disseram que os chamados bons espíritos, eles eram consultados para apaziguar as almas das vítimas das armas Winchester. Dizem que foram os responsáveis pelas adições ilógicas da mansão, né? Porque, como eu falei, você subia uma escada que dava para uma parede. No meio dessa escada havia outra escada que também não dava para lugar nenhum. É uma loucura total. Então foi uma reforma que durou 38 anos. Mas houve um terremoto em 1907 e a mansão acabou ficando com apenas 4 andares. Então a Sara ela se mudou de lá, mas de vez em quando ela ia lá na mansão. Agora, o que eu acho mais estranho é que Sara ela era conhecida por sua inteligência acima da média e o seu interesse por inovações tecnológicas. Veja bem, ela foi pioneira no uso de mantas térmicas para aquecimento residencial. Ela inovou tecnologias para chuveiros e elevadores. As lâmpadas da mansão, elas eram acesas movidas a gás e por botões elétricos. E ao mesmo tempo você clicava ali e as lâmpadas eram acesas ao mesmo tempo. Então, assim, foram inovações, né, implantadas por Sara. Agora, também
por essa inteligência, né, e atitude de Sarah que as pessoas acham que naquela cabeça lá dela não havia loucura, e sim estratégia. Daí a suposta versão, né, com a credibilidade da casa feita para os espíritos. O rifle Winchester, ele foi o mais usado pelas tropas americanas durante a Primeira Guerra Mundial. Foram vendidas cerca de mais de 15 bilhões de munições somente para os americanos na guerra. Agora, a Winchester tinha também outros produtos, como canivetes, ferramentas manuais, lanternas, eletrodomésticos e até patins. Veja bem a grandiosidade aí dessa empresa. Agora, a casa, né, a mansão atualmente, ela é conhecida por Winchester Mystery House. Acabou ela se transformando, né, numa atração turística após a morte de Sarah em 1922. E relatos de funcionários da Mystery House dizem que coisas muito estranhas acontecem. Uma funcionária diz que passou pelo quarto azul e a porta se fechou atrás dela e deu para sentir uma enorme pressão lá dentro. Pareciam que as paredes se aproximavam. E John e Jack Stubert, que também trabalham lá, concordam que o quarto é uma passagem para outro mundo. E ele disse: Eu me virei, olhei para o corredor e vi um homem parado lá. Então ele desapareceu e desci para ver se tinha alguém na casa, mas não havia ninguém lá. Nunca acreditei em espíritos e fantasmas ou qualquer outra coisa assim, mas agora eu acredito que tenha algo ruim nessa casa, disse o Jack. E uma passagem, tá? No ano de 1924, quando a fama da mansão já era, né, tão extensa, foi quando o famoso ilusionista Harry Houdini, né, o famoso Houdini, visitou a mansão. E, segundo consta, ele chamou o local de Casa Misteriosa. Agora, não é que Houdini morre 2 anos depois da visita? E foi uma morte, assim, extremamente estúpida. Ele foi golpeado por vários socos no abdômen, onde um fã, durante uma apresentação, perguntou se Houdini era capaz de aguentar socos. E Houdini disse que sim, mas pelo visto não deu tempo dele se preparar aí para esse embate, né? E então houve um rompimento no apêndice que levou à sepsemia e ele morreu em 2 semanas. Bom, a milionária deixou todos os seus pertences pessoais para sua sobrinha mais próxima, que se chama, né, Marion. Embora a mansão Winchester nunca foi mencionada em seu testamento, mas como era de direito, né, porque não havia também para quem deixar, ela resolveu leiloar o imóvel. E como também não dava muito para aproveitar, né, devido ao terremoto, então a casa ali ficou prejudicada na sua estrutura, então ela foi leiloada por US$ 135 mil. É muito pouco, né, por uma casa de 4 andares. Mas já que estava ali comprometida a estrutura, então será que os espíritos ficaram bravos com a venda da casa e não permitiram uma transação financeira melhor? Sei lá, vai saber, não é mesmo? E diante de tantas tragédias, né, inclui a morte de Herbie. Acho que é esse nome mesmo. Ele morreu de infarto aos 55 anos. Ele foi um campeão de tiro da Winchester. Bom, tudo bem, né? Pessoas morrem, mas foram os acontecimentos que, obviamente, pode ser coincidência, mas também pode ser algo sobrenatural que ficou aí solto durante um tempo. Agora, a organização Winchester Arms Collectors Association, ela está em atividade, pois seus milhares de membros são dedicados à preservação, compreensão e coleta de armas de fogo da Winchester e produtos, né, relacionados, bem como o papel que esses produtos tiveram, né, na criação do patrimônio da América. Os céticos dizem que a mudança de Sarah para a mansão era porque ela estava apenas buscando um lugar para recomeçar a vida e sair da depressão.
Bom, para você que gostou da história e que gostaria de vê-la de outra maneira, existe um filme baseado nos acontecimentos, né, estranhos aí, que supostamente aconteceram na mansão Winchester. O filme foi lançado em março de 2018 e chama-se A Maldição da Casa Winchester. Bom, muitos, né? E eu até durante um tempo pensei que fosse uma ficção, mas não, tá? Essa história aí da história da Sarah, da viúva, né? Das armas Winchester, isso foi um caso real. Agora, a parte sobrenatural aí cabe a cada um acreditar, né? Embora tenha muitas coincidências, pode ser coincidências ou não. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu joinha. Se quiserem fazer um comentário, podem postar à vontade. Indique aí o canal para as pessoas que vocês conhecem que gostam desse tipo aí de assunto. E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.